Gostaria que os irmãos estivessem abrindo as suas Bíblias em 2 Crônicas, no capítulo 20, de número 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Faz favor, desliga os dois ventiladores aqui da frente para mim. Isso. Mesmo pode ficar quente, mas... 2 Crônicas, capítulo de número 20, nós leremos os versículos de 1 ao versículo de número 22. 2 Crônicas 20, de 1 a 22. Quem está vivendo aqui uma crise? Ninguém? Opa, só tem uma pessoa? Essa igreja é abençoada, né? Essa igreja é abençoada, as pessoas não vivem crise aqui. Quem está vivendo uma crise? Agora deixa eu falar uma coisa com você. Quem está vivendo uma crise, daquela que você fala assim, não tem jeito? Ninguém? Aquela que você não tem mais força. Aquela que você pensa assim, vai ser impossível. Não tem ninguém? Aquela que você pensa que vai ser impossível. É exatamente sobre essa visão que nós gostaríamos de compartilhar um texto da palavra de Deus de alguém que enfrentou uma dessas crises, onde ele pôde reconhecer, dizendo de que nós não temos força para lutar. Em outro lugar, é impossível nós vencermos essa crise, se o Senhor não estiver conosco. Amém? Então, às vezes, enquanto nós passamos por esses momentos difíceis, mas que nós precisamos pensar na palavra de Deus, o que a palavra de Deus tem a nos falar diante desses momentos tão difíceis. E todos nós passamos, todo dia nós passamos por uma situação que nos aprofunda nessa visão, nessa crise. E eu gostaria de ler esse texto com vocês, para que vocês possam entender a situação que Josafá, o rei de Israel, ele pôde enfrentar. E aí, para que nós entendamos de que temos crise, sim, podemos enfrentar as crises, sim, mas tem duas maneiras de nós enfrentarmos a crise: ou enfrentarmos com a nossa força, ou enfrentarmos com a força do Senhor. Porém, para enfrentarmos com a força do Senhor, nós precisamos estar utilizando as armas do Senhor. Porque se nós pensarmos na força do Senhor, utilizando as nossas armas, não dá jeito. É como nós estivéssemos impedindo Deus de agir. Amém? Então veja bem, 2 Crônicas capítulo 20, diz assim: depois disso, e eu quero destacar aqui, trazer para os irmãos, a visão do contexto de Josafá aqui, quando a palavra aqui diz assim, depois disso. Josafá, ele foi um rei que era filho do rei Asa, e o rei Asa começou uma renovação, poderíamos dizer assim, uma renovação espiritual em Israel. Por quê? Porque os reis anteriores haviam se contaminado com a idolatria, inclusive Acabe, como todos os irmãos já conhecem a história de Acabe, havia se contaminado com a idolatria e feito com que Israel então se afastasse da presença do Senhor, tá? Então a Josafá, ele vem nesse contexto dando continuidade ao reinado do seu pai Asa, e então ele diz assim, depois disso, ele começou o quê? Uma renovação espiritual.
ele estabeleceu novamente o culto em Israel, ele tirou todos os postes de ídolos, todos os altares de ídolos, e ali ele começou então a agradar a Deus. Diz a palavra do Senhor de que ele andou reto nos caminhos do Senhor, amém? E quando a gente pensa nisso, a gente pensa, esse cara não vai ter problema, né? Está andando no caminho do Senhor, certinho, esse cara não vai ter problema. Mas vamos ver a história? Olha o que diz. Depois disso, os moabitas e os amonitas e alguns meunonitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, e outro do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu, fala assim comigo, repete comigo, decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum no reino de Judá. Primeira, olha bem o que ele fez. Ele ouviu a informação e ele então decidiu consultar ao Senhor e proclamar um jejum. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda ao Senhor. Repete comigo, buscar ajuda ao Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Tu não és tu o nosso Deus que expulsasse os habitantes desta terra perante Israel? E o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado nela e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Agora, pois, aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes de Seir, dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Repete comigo: nós não temos força para atacar esse exército imenso. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Vamos falar de novo? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos. Então os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos e até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel, trisneto de Matanias, e levita, e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e disse: escute,
todos que vivem em Judá e em Jerusalém, rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não venham, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tome suas provisões, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá disse: escute-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem o seu esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou a emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, e eles ficaram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram uns aos outros. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, assim, Pai, quando essa palavra entrou no meu coração, eu invoco o Espírito Santo, que o Senhor venha fazer a obra que só o Senhor pode fazer, a obra de convencer o homem, de trazer ao homem o discernimento, porque a Tua palavra nos diz que as coisas espirituais, elas são discernidas apenas pelo Espírito do Senhor. Por isso nós clamamos que o Senhor venha e libera, Senhor, derrama, Senhor, vida nesta noite. Derrama, Senhor, alegria nesta noite. Derrama, Senhor, visão nesta noite. Derrama, Senhor, visão de vitória nesta noite. Porque nós precisamos e nós clamamos que o Senhor venha e libere sobre nós esta visão. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, o que é interessante nós observarmos aqui é que homens grandes como Josafá, eles tiveram vivendo um aperto. Mesmo depois de fazerem grandes coisas para o Senhor. E quantas pessoas muitas vezes estão vivendo um tempo de consagração ao Senhor e de repente vem sobre ele uma tempestade, vem sobre ele aquela nuvem negra, em que ele começa a lutar, a se debater e a pensar que ele não vai dar conta, e realmente não dá conta. Mas a partir do momento em que ele olha para o Senhor, ele pode encontrar uma solução. E diz o texto que Josafá, depois de fazer um grande avivamento em Jerusalém,
E diz o texto que andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, perante o Senhor. No entanto, depois dessas medidas e tudo que ele havia feito, para trazer novamente para dentro de Israel o culto ao Senhor, para trazer para Israel uma busca de colocar de colocar o povo na presença de Deus, o que aconteceu com ele? Veio sobre ele essa tentação dele pegar e olhar para as circunstâncias. É desta maneira, queridos, que eu gostaria que nós estivéssemos pensando nesta noite. Estivéssemos olhando e observando nesse texto, de que diante de situações como esta, diz o texto, a palavra do Senhor, que Josafá teve medo. Diz o texto no versículo de número 3, diz assim, esse texto, alarmado. Quando Josafá olhou para aquela situação, ouviu aquela notícia, que estava vindo um exército enorme, lá de Edom, diz o texto que ele ficou alarmado. Em outras versões fala desesperado. E uma pessoa, quando ela fica desesperada, é por causa de quê? Porque ela está alegre? Não tem como, né? Uma pessoa alegre ficar desesperada. Uma pessoa desesperada de alegria? Não existe. Mas ele ficou nesse estado, desesperado, porque o medo, a insegurança, o desespero de ver um exército tão numeroso vindo para guerrear contra ele. Mas apesar disso, o que fez com que Josafá encontrasse vitória, foi ele buscar ao Senhor. Ele buscou no Senhor a saída. Veja que no versículo 3, diz assim, alarmado, Josafá, mesmo aterrorizado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. O que nós aprendemos aqui é de que, diante de situações tão difíceis, a nossa tendência é buscar resolver a situação com a nossa força. Se as nossas forças elas não conseguem dar conta, nós então começamos a buscar ajuda em outras pessoas, para que elas nos auxiliem. Se essas pessoas também não dão conta, nós começamos então a entrar no desespero, e aí começamos a reclamar, começamos a murmurar, começamos até a dizer, por que Deus permitiu tudo isso? Logo agora que eu estou buscando ao Senhor, vem toda essa situação sobre mim? Essa é uma situação que nós vemos que é o natural que acontece. Mas eu quero dizer para você de que, e mesmo em situação difícil, podemos decidir vencer a crise. Mesmo que a situação pareça impossível, cabe a nós decidir romper e vencer a crise. E aí Josafá, o rei de Israel, ele nos dá algumas dicas. Esse texto vai nos dando alguns passos para que nós possamos encontrar a vitória em tempos de crise. Sabemos que nesses dias que precedem os últimos tempos, os exércitos do inimigo têm se levantado contra a igreja do Senhor Jesus e procurado obter vitórias, levando muitos cristãos a situações semelhantes a de Josafá, de medo, insegurança e desespero. Quantos de nós já vivemos um tempo assim, né? Seja na família, seja nas finanças, seja na saúde. Quantos nós já não vivemos um tempo desse? Por exemplo, o ano de 2021, que ainda nem passou, 2020, que ainda nem passou essa tempestade aí da pandemia, tem sido um tempo em que as pessoas têm medo.
Medo de tudo. Podemos até nos prevenir, mas continuamos com medo. Por quê? Porque os nossos olhos estão no que é natural e não no que é sobrenatural. Por isso, vale a pena, é provável que você esteja sofrendo esses ataques do inimigo, justamente no momento em que você procura viver melhor com Deus, se aprofundar com o Senhor, na sua vida com o Senhor. É nessa hora que podemos observar as várias formas como as pessoas se comportam. Como elas se comportam? Umas murmuram. Oh, mas eu estou buscando ao Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E umas até dizem assim, mas Deus, estou na tua presença, estou fazendo a tua vontade, por que toda essa situação tem acontecido comigo? São situações, né, que permitem que outras abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam os projetos de permanecer na presença do Senhor, porque a situação se torna difícil e às vezes quase insustentável. Mas, no entanto, outras pessoas procuram outros recursos. Em vez de murmurar, em vez de ficar colocando a culpa em alguém, em vez de ficar culpando Deus, porque a situação está acontecendo na vida dele, eles procuram exatamente o Senhor. É o que Josafá fez. Consultou o Senhor e proclamou um jejum em todo o Israel. Por isso eu quero, vamos pensar em alguns passos, algumas coisas que Josafá fez, que se nós prestarmos atenção, e se nós gravarmos, deixarmos o nosso coração aberto, para ouvir e gravar essas coisas, elas muito nos ajudarão. A primeira coisa, ou o primeiro passo que Josafá fez, foi reconhecer a situação, a circunstância que ele estava vivendo. Ele reconheceu de que o povo que vinha contra ele era um povo forte, era um povo de que ele não tinha nenhuma possibilidade de vencer. Ele, o rei de Judá, não tinha nenhuma possibilidade de vencer. E diante dessa situação difícil de que ele se encontrava, então ele reconheceu diante do Senhor e ficou alarmado. O fato dele ficar alarmado, o fato dele ficar desesperado, mostra de que ele não tinha condições de lutar com aquele povo. Foi a primeira coisa que ele observou. E nós precisamos observar. Não adianta nós não olharmos para o problema e fingirmos de que ele não está ali. Não adianta nós olharmos para a situação que nós estamos enfrentando e fingir que ela não existe. Não, ela existe. Ela é real. E para que nós possamos buscar ao Senhor com graça, buscar ao Senhor com fé, nós precisamos reconhecer que existe um problema. Não é escondendo. A verdade é que em momentos difíceis, até um grande rei sente medo. Até um crente cheio do Espírito Santo tem medo. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Elias, estava lá diante dos profetas de Baal e Azera, clamou o Senhor que fez descer fogo do céu e consumiu o altar. Mas aí Jezabel liberou uma palavra para Elias e disse: amanhã a esta hora, tudo aquilo que ele fez com os profetas será feito com ele. O que Elias fez? A palavra de Deus fala de que Elias, com medo, foi para o deserto. Até um homem cheio do Espírito Santo, que fez descer fogo do céu, que fez com que a terra não produzisse, não liberasse os céus, não liberasse chuva durante 3 anos e meio. Você já imaginou o que é isso? Que autoridade que esse homem tinha? Esse homem
a Bíblia fala que ele teve medo da sua vida. Portanto, situações difíceis não ocorrem para aqueles apenas que estão passando, são assim, os crentes fracos. Não, os fortes também. E os fortes também, eles sentem medo. É um erro grave não confessar a realidade que traz medo. Não declarar para o Senhor: ó Senhor, essa situação que está diante de mim, eu não tenho força, mas o Senhor pode. Amém? Diante do Senhor, pois pode sinalizar uma falsa espiritualidade. Não reconhecer o problema é uma falsa espiritualidade. Confessar a realidade do medo a Deus e buscar nele a solução é uma coisa. Viver em função do medo é outra coisa. Reconhecer que o problema existe é uma coisa. Agora, viver em função do medo que o problema apresenta é uma outra coisa bem diferente. Portanto, Josafá, ele reconheceu a sua situação. Mas não apenas reconheceu a sua situação. Diz a palavra de que ele buscou no Senhor. Buscou no Senhor. O que ele fez? Diz o texto de que depois os moabitas, os amonitas, como alguns dos neunonitas, entraram em guerra contra Josafá. E informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom. Do outro lado do Mar Morto já está em Hazazon Tamar. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o seu reino. E reuniu-se todo o povo, vindo de todas as cidades de Judá, a buscar ao Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou. E no versículo 12, nos diz assim a palavra de Deus: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. A confiança não é diante da realidade. A realidade pode destruir, pode nos desanimar, mas aonde estão os nossos olhos? Essa é a situação. E Josafá nos ensina nessa experiência de que nós precisamos colocar o Senhor nas nossas orações. Buscar o Senhor. Como filhos do Deus vivo, não podemos ser paralisados e vencidos pelo medo. Nossos medos, ao contrário, devem nos levar a buscar ao Senhor. Se eu não posso, eu estou com medo porque eu não dou conta, então eu vou buscar quem dá conta, quem pode. Jamais fugir dele ou da batalha, como muitos fazem, abandonando o Senhor, abandonando a fé, abandonando a igreja, abandonando os discipuladores, abandonando as células, abandonando os amigos. Muitos fazem isso, mas o que nos faz? O que o Senhor nos mostra aqui? Que devemos pôr nossos olhos no Senhor. Toda crise, meus irmãos, meus amados irmãos, deve nos levar a uma confissão, a busca do Senhor, a permanência com o povo de Deus. Toda crise. Quando a crise muitas vezes chega assim, às vezes tem um irmão, algumas pessoas que se afastam da igreja, estão distantes da igreja, não vêm mais para a comunhão com a igreja. Aí ele fala assim: não vou não, porque eu estou desanimado, porque eu estou passando por um problema. Está passando por problema, irmão? Então aqui é o lugar de você encontrar combustível para resolver o problema. Aqui é o lugar, é na busca do Senhor, é na comunhão com as células, é na comunhão com a coletividade, com a reunião da igreja, que nós encontramos força para que possamos superar esta batalha. Por isso, é preciso parar de murmurar, de reclamar da situação.
A solução vem quando nos ajuntamos para buscar o Senhor, a saída para a vitória. Você imagina que a palavra de Deus fala: se me buscares, me encontrarão. Jeremias 3, versículo 33, 3, ele fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e maravilhosas que você não conhece, não experimentou ainda. Imagina se uma pessoa busca, Deus ouve? Sim ou não? Se uma pessoa busca, Deus ouve? Ok. 2 pessoas? Se 3 pessoas? E se 10 pessoas buscarem juntas, pelo mesmo objetivo? Quando tiver concordância, a palavra de Deus fala que quando nós nos concordarmos em oração na terra, isso será feito no céu. Então, quando nós estamos enfrentando situações difíceis, não é o momento de nos afastarmos, é o momento de nós nos juntarmos e buscarmos no Senhor a solução. Amém? A segunda lição que Josafá nos dá é de que há um texto na palavra de Deus que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança, amado? São as promessas de Deus, amém? São os atos de Deus, amém? Isso que nos dá esperança. E no versículo de 6 a 9, a 11, Josafá então ele faz uma oração. E ele fala assim, versículo aqui: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado nela e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. O que Josafá está fazendo aqui? Ele está trazendo à memória dele quem Deus é. Amém? Quando nós olhamos para a situação e como convidamos o Senhor, Josafá está convidando Deus para essa batalha. Ele está dizendo o seguinte: não és tu o Deus do céu? Não foi o Senhor que nos fez sair do Egito? Não foi o Senhor que nos deu essa terra? Não foi o Senhor que nos fez vencer as batalhas? Ele está trazendo à memória tudo que Deus já fez, e está trazendo à memória tudo que Deus é. São promessas. Aquilo que nos traz esperanças são as promessas do nosso Deus. Amém? E por isso, amados, é interessante de que trazer à memória a aliança e as promessas de Deus. O que Deus fez na sua vida já? Será que você poderia, na realidade, com você mesmo, descrever algumas promessas de Deus que já se cumpriram em sua vida? Então, quando a crise vem, quando ela bate na sua porta, mesmo que o medo possa tomar conta de você, mesmo que a insegurança tome conta de você, traz à memória essas coisas, o que Deus fez. A questão não era que Deus tinha esquecido do que havia prometido, não, porque Deus, a única coisa que Deus esquece, sabe o que é? Você sabe o que é que Deus esquece?
Deus esquece dos nossos pecados confessados. A palavra de Deus fala de que Ele esquece os pecados confessados e arrependidos. Assim, confessar as alianças e promessas de Deus é avivar em nossa memória o que Deus, que Ele tem compromisso com a sua palavra. Quando você declara a promessa de Deus, você está dizendo o seguinte: Deus, essa é a tua promessa. E você está dizendo o seguinte: eu creio na tua promessa. E quando Deus olha para nós e vê fé, o que acontece com Deus? Deus se agrada. Amém? Porque a palavra de Deus diz de que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Deus olha para nós e nós estamos declarando fé, através do reconhecimento da promessa, a declaração da promessa, nós podemos entender, e Deus crê, e Deus olha para nós e vê em nós, na nossa intenção, a nossa fé. E se Deus vê em nós fé, Ele cumpre a palavra? Sim ou não? Sim, Ele cumpre. Por quê? Porque é fiel para cumprir o que nos prometeu. Até uma música, né? Tem um louvor aí que diz assim: sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Amém? É isso, Deus é fiel. Comece a declarar a fidelidade de Deus. Quando você declara a promessa de Deus, você está declarando que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. É isso que Josafá, na realidade, ele começou na sua oração a fazer. Ele começou a trazer, a declarar que Deus era o Deus de Israel, o Deus do céu, o Iavé, Jeová Jiré, Jeová Shaddai, El Shaddai, Jeová Shalom. Ele declarou isto, e é isso que nós precisamos. A confissão sistemática da aliança, das alianças e promessas de Deus, pelo menos tem uns dois grandes efeitos. Sabe o que acontece quando você declara as promessas de Deus? Preste bem atenção. Primeiro, enche os céus. Presta bem atenção nisso. Enche os céus sobre a nossa cabeça com sementes de vitória. Sabe por que enche os céus sobre a nossa cabeça com semente de vitória? Porque não dá dúvida. O que existe em nós? Fé. E pela fé, nós somos mais do que vencedores. Enche os céus sobre a nossa cabeça com semente de vitória, tirando os olhos da circunstância e do inimigo e voltando para o Senhor. Quando nós declaramos as promessas de Deus. E em segundo lugar, quando nós declaramos as promessas de Deus, como Josafá fez, nós fazemos decretos. Você sabe o que são decretos, amados? Decretos são ordens emanadas de uma autoridade superior que determina o cumprimento de uma resolução. Ou seja, decretos são ordens liberadas para que possa cumprir imediatamente. Pergunta a você: em Cristo nós temos esta autoridade? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Em Cristo temos, porque em Cristo, diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, versículo 20 e 23, diz que Cristo, Deus deu ao poder a Cristo, para que Cristo pudesse estar acima de principados e autoridades, quando ressuscitou da morte. Mas não é só isso. Cristo deu à igreja essa autoridade. Amém? Amém.
Ah, mas pastor, então eu tenho que ir só quando a igreja reúne que vai ter essa autoridade que eu posso liberar decretos? Capítulo 2, versículo 6 fala de que em Cristo diz o texto, só para mim não confundir muito, deixa eu ler aqui para vocês. Efésios 2. Oh, Jesus. Vai para lá, vem para cá, aí é a hora a gente acha. Capítulo 2, versículo 6 diz assim: Deus, presta bem atenção, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E quais são essas regiões celestiais, amados? Eu quero aqui ler com vocês também. Esse poder, versículo 20 do capítulo 1. Esse poder que ele exerceu em Cristo, Deus, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Colocou Deus todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas como para a igreja. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão imaginando aqui o que Deus pode fazer? O que Deus nos deu em Cristo, a condição de fazer? Pode então uma crise nos vencer? Pode nos trazer até medo. Pode vencer, sim, quando você coloca os teus olhos nas tuas forças. Por isso, esse decreto profético sobre a crise, porque se tornam palavras de ordem contra a voz do inimigo. Palavras de ordem contra a voz do inimigo. O inimigo tem lançado palavras contra você? Comece a declarar o que Deus tem para a sua vida. Amém? Comece a declarar. Terceiro passo, Josafá colocou-se na posição certa para ouvir. Ele jejuou, ele buscou o Senhor, ele orou ao Senhor, e quando Deus quis falar, onde estava Josafá? Atento. Diz o texto, no versículo 14 a 17, diz assim, o texto da palavra de Deus. 14 a 17. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jezael, filho de Zacarias, bisneto de Benaía, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, e disse: escute todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor. Ele estava lá, mas ele só conseguiu ouvir a partir do momento em que ele se colocou na posição para ouvir. Ele profetizou, ele declarou um jejum, proclamou um jejum, ele consultou o Senhor. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Que o texto, ele nos continua dizendo para nós o seguinte: não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. O profeta estava dizendo: amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês descerão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha.
mas vocês precisam estar lá, precisam se apresentar. Tomem suas posições e permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Quando nós nos colocamos na posição de ouvir, aí vocês poderiam dizer o seguinte: olha, o Senhor está conosco. Existem situações que o Senhor está dizendo assim: filho, calma, eu estou contigo. Mas nós não queremos ouvir o Senhor. Nós estamos ouvindo a circunstância. Nós estamos ouvindo a circunstância. Ouvir Deus é difícil. Há uma música que eu gosto muito, que ela aquieta a minha alma, em que ela diz, tem uma frase nela, uma pequena frase que ela diz o seguinte: eu sei que andar com Deus é viver perigosamente. É viver perigosamente. É quando você, na realidade, imagina você está aqui agora, já imaginou aquelas brincadeiras que o pessoal faz em alguns reality show por aí, que o cara está em cima de um tablado, de repente aquele tablado se abre e ele despenca. Já ouviram mais ou menos essa brincadeira que existe em alguns reality show? Você imagina o susto que toma? Você imagina que você não tem nada com que segurar. A pessoa a pessoa desce. Confiar em Deus, andar com Deus, é mais ou menos assim. É você deixar Deus te guiar. É você deixar Deus fazer com que você ande sobre as ondas. Opa! E andar sobre as ondas, irmãos, é fé. É fé. Quando Pedro desceu para andar naquelas ondas, andar sobre o mar, você imagina que, diz o texto, de que quando Pedro percebeu, prestou atenção no vento forte, ele começou a afundar. Mas é interessante que o vento forte já havia quando Pedro desceu do barco. O vento forte não começou depois. O vento forte já havia. E mesmo com o vento forte, Pedro decidiu olhar para Jesus. E quando ele decidiu olhar para Jesus, o que aconteceu? O milagre aconteceu. Você quer ver milagre na sua vida? Amém? Quem quer ver milagre? Nós todos queremos ver milagre, não é verdade? Mas só verão milagre aqueles que tiverem fé e crer no que Deus pode fazer. Como é bom sabermos que o Senhor cuida de nós e toma para si a nossa batalha. Estando com o Senhor, as nossas batalhas não são nossas, são dele. O texto diz isto, que eles estavam em jejum, oração, em quebrantamento e confissão. Diz o texto que buscou o Senhor e proclamou um jejum. Então veio o Espírito do Senhor e disse: Deus nunca deixa de nos responder. O problema é que às vezes não estamos na posição e em posição de ouvi-lo, o que Deus tem a nos dizer. Sabe o que Deus diz? Versículo 20: crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas, os seus profetas, e prosperarei. Crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos profetas e prosperarei. Precisamos nos treinar a prática de nos colocarmos diante do Senhor, com jejuns e orações, confissões sinceras. Tais coisas nos limpam como limpam nos casos espiritualmente, e nos habilitam a ouvirmos a direção de Deus em situações difíceis. É preciso a prática do jejum. Quantos de nós fazemos jejum? Pelo menos uma vez por ano. Quantos fazemos jejum pelo menos uma vez por mês?
Quantos fazemos jejum uma vez por semana? Jejum não é para Deus fazer milagre, mas é para nós entendermos o que Deus tem preparado para nós. Por isso, Josafá concluiu, versículo 18 a 22, quando ele ouviu o que na realidade o profeta havia dito, diz o texto no versículo 18, Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, os coatitas, os coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Adorou e obedeceu. Não basta sabermos quem é o Senhor. Não basta sabermos o que Deus pode fazer, nem o que Ele já fez na sua vida. É preciso agir. Deus falou que vai dar a vitória, não temas, essa batalha não é de vocês, é minha. Não disse isso? Disse. Mas Ele disse que vocês também deveriam descer e se posicionar. Ou seja, vocês deveriam olhar o inimigo de frente, aquele inimigo numeroso, aquele enorme exército que te meteu medo. Eu quero que vocês olhem para ele e vejam o que eu posso fazer. Só nos resta obedecer, pôr em prática seus conselhos e assumir a atitude de adoração com louvor. Quantos de nós teríamos coragem, ou poderíamos dizer como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem que haja a videira também não dê o seu fruto, que no gado, que no pasto não haja animal, nem ovelha no pasto, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quantos, em momentos de crise, poderíamos dizer isto? Quantos, em momentos de crise mesmo, poderiam dizer como o apóstolo Paulo em Filipenses, escrevendo aos Filipenses 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A obediência mostra que descansamos nele em plena crise, porque sabemos que a nossa vitória é certa, até porque adoração e obediência e fé andam de mãos dadas. Assim, meus irmãos, é impossível que você esteja passando, é possível, melhor dizendo, que você esteja passando por algum tipo de crise. Talvez esteja lutando contra uma hoste da maldade, enfrentando batalhas ferrenhas, em favor contra o seu casamento, contra a sua família, contra a sua cela, contra o seu discipulado, contra as suas finanças, contra os seus sonhos. Mas uma coisa eu quero te dizer. Primeiro, o inimigo não tem poder para decidir o seu futuro. Ele pode lutar, mas ele não tem poder para dizer que você vai ser derrotado. Ele não tem. A decisão de vencer ou de ser derrotado é sua. A decisão de se tornar um vencedor ou de se tornar um derrotado é seu. Ele não tem esse poder. Ele vai tentar. Segunda coisa que é importante, creia que nem toda crise ela é um selo de fracasso. Tem muita gente que pensa, fulano está passando por uma luta, uma batalha, está em pecado. Nem toda crise é um selo de fracasso. Olha o exemplo de Josafá. Estava na presença do Senhor, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, e enfrentou uma crise. Terceiro, é claro que o Senhor pode nos livrar de todas as adversidades, mas quando Ele permite, veja bem, quando Ele permite
é porque Ele quer ser glorificado através de você. Olha a ressurreição de Lázaro. Lázaro morreu, não morreu? Estava sepultado. Jesus disse para Maria: Maria, se creres, verás a glória de Deus. Você crê, Maria? Eu creio, Senhor, de que nos últimos dias haverá uma ressurreição. E ele então fala assim: aonde colocaram? Ali, Senhor. 3 dias, 4 dias já de sepultado. E o que aconteceu? Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto saiu andando. Por quê? Ele queria mostrar para Marta e Maria, para aquelas pessoas que estavam ali presentes, de que ele não apenas curava as pessoas doentes, mas ele tinha poder para ressuscitar mortos. Poder para ressuscitar mortos. Portanto, eu finalizo a minha palavra dizendo apenas: Josafá reconheceu a sua situação e foi buscar socorro no Senhor. Josafá trouxe à memória as alianças e promessas de Deus. Josafá se colocou na posição certa, por isso ouviu o consolo e a estratégia de Deus. Josafá adorou antes da vitória, e o povo adorou, dizendo: só o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E obedeceu e provou a vitória. Já lhe ocorreu que talvez o Senhor quer lhe dar mais experiência e maturidade, preparando você para algo maior e mais profundo, para conquistar territórios mais amplos diante de uma crise? Eu encerro a minha palavra dizendo para vocês o seguinte: toda a vitória não depende do Senhor. A nossa vitória depende de nós. Quando nós decidimos lutar e entender que só o Senhor, que Ele pode, que Ele luta por nós, nós encontraremos vitórias. Eu gostaria que você fechasse um pouco os teus olhos, 1 minuto. Se colocasse diante do Senhor nesse momento. Eu não sei qual é a crise que você tem passado. Não sei. Eu não sei qual é o problema que você tem vivido, que você tem experimentado. Não sei. Mas por maiores que eles sejam, por mais desafiador que eles sejam, o Senhor hoje está dizendo para você o seguinte: é possível. Eu posso te dar a vitória. Basta você crer. Basta você olhar para mim. Basta você me buscar. Basta você se colocar na posição, porque eu vou dar a você as estratégias para que você possa vencer. Está enfrentando uma luta? Decida vencer. Mas não vencer com a sua força. Decida vencer com a força que o Senhor quer colocar em você. Com a força que o Senhor já tem liberado sobre a tua vida. Porque nós estamos em Cristo. Nós somos salvos por Cristo e, portanto, reinamos com Ele nas regiões celestes.
E diante disso nós podemos vencer toda a autoridade que se manifesta tentando na realidade nos destruir. Podemos, mas a decisão é nossa. Não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem luta. Portanto, independente de qual seja a luta que você esteja enfrentando, talvez como a notícia que Josafá recebeu, vem contra ti um exército enorme, tão numeroso, que Josafá disse assim: estou perdido, estou perdido, como poderei eu me valer dessa situação? Mas ele buscou o Senhor. Coloque diante do Senhor, fala para o Senhor a realidade que você está enfrentando, o problema que você está enfrentando, a opressão que você tem vivido. Fale para o Senhor, coloque diante do Senhor e deixa o Senhor falar com você. Entra numa consagração, faça jejum. Jejum não é para fazer milagre, jejum é para mortificar a carne, a vontade, a nossa vontade própria, para que nós possamos estar menos voltado para a nossa vontade e mais voltado para a vontade do Espírito, do Senhor. O jejum enfraquece a carne, mas fortalece o Espírito. Entra, faça o jejum. Comece a liberar decretos sobre a sua situação. Comece a trazer à memória as promessas que o Senhor tem, que o Senhor fez, porque Ele é fiel para cumprir. Somente quando nós nos colocarmos desta maneira, nós encontraremos a vitória no Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé, para nós encerrarmos. Quero orar por você. Quero orar por você. Eu não sei qual o problema que você tem vivido, tem enfrentado. Mas eu quero te desafiar a você colocar esse problema diante do Senhor. Eu gostaria de chamar você. Quero desafiar você a vir à frente. E o fato de vir à frente não é simplesmente vir à frente, mas o fato de vir à frente é você estar declarando: Senhor, eu tenho um problema, e eu confio que o Senhor vai estar apresentando, está batalhando por mim. Eu quero te convidar a vir à frente. Apresente diante do Senhor o seu problema, apresente diante do Senhor a sua vida, e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na sua vida, e você verá que Ele é Deus. É o mesmo Deus que esteve lá ressuscitando Lázaro. É o mesmo Deus que deu vista ao cego Bartimeu. É o mesmo. A palavra de Deus fala de que é o mesmo Deus de ontem, é o de hoje. Ele vai ser o de amanhã, Ele vai continuar com você. Pai amado, diante do Senhor, Pai, estão aqui os teus filhos. E Deus, nessa atitude de se levantar e vir à frente, eles estão revelando, Deus, a fé que tem em o Senhor, está ajudando eles, ministrando na vida deles, entrando nessa batalha com eles, e que eles serão vitoriosos. E por isso, Pai, em nome de Jesus, eu clamo em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, aquele que está conosco, aquele que é o nosso consolador, aquele que é o nosso auxiliador, aquele que é o nosso amigo presente. Espírito Santo, venha e capacita cada um a entender, porque há um propósito para cada situação, há um propósito para cada momento, há um propósito para cada deserto que tenhamos
que estejamos passando. Deserto não é um lugar para viver, mas é um lugar que se aprende, é uma escola, mas é um lugar de passagem. Por isso tem um propósito. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha sobre cada um e libere, Senhor, a unção, Deus, de olhar para frente e ver que em Cristo eles são mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amados irmãos, recebam na sua vida porção, unção do Espírito Santo de Deus, que libera sobre você nesta noite, para que você possa sair deste lugar de adoração, na certeza, não na dúvida, mas na certeza de que você é um vencedor. Por isso, Pai, completa a tua obra em minha vida e na vida dos teus filhos, porque nós somos necessitados, nós somos carentes do Senhor. Venha sobre nós, fala ao nosso coração, ao dormir, ao levantar, ao caminhar, que o Senhor esteja ministrando em nossas vidas. É em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, nome que está sobre principados e potestades, governos e domínios. É sobre este nome que nós oramos por estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e liberamos decretos de vitória sobre a vida de cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Você pode bater uma salva de palmas para Jesus essa noite, declarando que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele pode te dar a vitória. Deus abençoe a todos, e assim nós estamos encerrando nosso culto desta noite, declarando de que na próxima terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui no templo para células, e na sexta-feira também temos célula de adolescentes, tá bom? E no próximo domingo, às 18 horas, estaremos novamente aqui para louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor e sairmos daqui com mais uma vitória na nossa vida. Amém? Amém? Deus abençoe a todos.